Estamos no primeiro dia do Congresso de Família, cujo tema é Famílias Reconstruídas. E para isso, eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo de número 1. E nós estaremos lendo, quer dizer, a minha esposa estará lendo, os 6 primeiros versículos. Neemias 1, de 1 ao 6. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Deus, obrigado, Senhor, pela tua igreja, por cada família aqui representada, meu Pai. Senhor, que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Pai querido, família é um projeto do Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença. Amém. Pode sentar, irmão. Os irmãos podem sentar. Famílias reconstruídas. Meus irmãos, qual é a origem da família? Quem criou a família? Qual foi o propósito da criação da família? Existem pessoas que não valorizam a família, existem pessoas que família é como se fosse um emprego, existem pessoas que pensam que família é como se fosse o time de futebol. Quem criou a família foi o próprio Deus. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18. Adão estava no paraíso. Adão tinha tudo do bom e do melhor. Adão não tinha doença, Adão comia a melhor fruta, Adão, o clima era maravilhoso, mas Deus olhou para Adão e olhou para os animais, e viu que os animais tinham família, e que Adão não tinha, e disse: não é bom que o homem viva só. Então, quem constituiu a família, quem fez a família, quem arquitetou a família foi Deus. A família não é obra do acaso. A família não foi criada por uma conta matemática. A família não foi nenhum filósofo que estabeleceu a família. A família não foi nenhum político que estabeleceu a família. A família não foi uma explosão que fez a família. Quem fez a família e quem fez a família com um propósito foi o próprio Deus.
Por quê? Porque Deus viu a necessidade do homem se relacionar. Deus viu que o homem só faltava alguma coisa. Isso quer dizer que o homem ele pode ter tudo. Segundo Gênesis 2:18. Mas se ele não tem uma família, falta algo. Se ele não tem uma família, está faltando, tem um espaço que tem que ser preenchido. E foi o próprio Deus que preencheu esse espaço na vida do homem. E aí eu te faço uma pergunta: existe família perfeita? Existe família perfeita? Será que a família perfeita é aquela família que tem casa própria? Ou a família perfeita é aquela que tem casa própria e tem carro na garagem? Ou a família perfeita é aquela que vem todo mundo andando de mão dada para a igreja? Ou a família perfeita é a família que todo mundo é cristão? Ou a família perfeita é a que cuida bem dos animais? Qual será o segredo da família perfeita? Deixa eu te falar. Você quer saber se existe família perfeita? Vou te responder com base na palavra de Deus. Existe. E sabe qual é a família perfeita? É a sua. Sabe por que a sua família é a família perfeita? Porque foi Deus quem te deu a sua família. Talvez pode acontecer de hoje você estar olhando para a sua família e está falando: poxa, mas a minha família não é perfeita, porque você está fazendo comparações. Você está olhando para a sua família e está comparando com outra família. Ei, para de comparar a sua família com outras famílias e comece a entender que quem te deu a sua família foi Deus, e que se foi Deus que te deu a sua família é perfeita. É perfeita por quê? Porque você está lá, e porque foi Deus que te deu. Existem presentes que nós recebemos, que nós guardamos a 7 chaves. Olha, isso aqui ninguém mexe. Ué, mas por que não pode? Porque foi fulano que me deu. E a sua família, meu amado, minha amada, meu jovem, idoso, meu irmão, minha irmã, a sua família tem dificuldades, a sua família tem diferença, a sua família tem problemas como todas as famílias têm. Mas quem te deu ela foi Deus. Então cuide dela, trate dela, tenha zelo por ela. Tudo o que acontece está relacionado com família. Ninguém que está aqui não saiu de uma família. Todo mundo que está aqui dentro, todo mundo que está nos assistindo, você saiu de uma família. Pode ter acontecido de alguns problemas terem ocorrido. E esses problemas geraram algumas sequelas na sua vida. E por isso, você perdeu a credibilidade na família. Você perdeu a visão do que é família. Mas se você entrou aqui nessa igreja hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui. Você vai sair daqui com a proposta de reconstruir a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Vocês vão se lembrar que no programa do Luciano Huck, tinha lá uma reforma das casas, reconstruir as casas. Você lembra disso? Quem lembra do programa do Luciano Huck? Né? E o Luciano Huck chegava na casa das pessoas e
Ele reunia a família e perguntava: o que está faltando para vocês? Aí as pessoas falavam: olha, poxa, se reformar minha casa, minha vida está transformada. Aí tirava a família, levava no salão, comprava roupa para todo mundo, e durante um período eles reconstruíam aquela casa, e entregavam a casa linda, onde tinha mofo já não tinha mais mofo, onde o telhado estava quebrado já não tinha mais. Entregava aquela casa linda, perfeita aos olhos deles. 5 anos depois, o Luciano Huck foi visitar as casas que haviam sido reformadas. Adivinha como estavam as casas? Todas destruídas. Tem uma aqui próximo, acho que é bairro Maria José ali, bairro Maria José, Dom Rodrigo ali, acho que não durou 1 ano. Pastor, não estou entendendo. Quem fez a reforma foi o Luciano Huck e a sua equipe. E aquelas pessoas acharam que a felicidade delas estavam na casa bonita, no cabelo que passou no salão, na roupa que comprou nova. O que elas não sabiam é que tudo nessa terra passa, mas que só tem uma coisa que não passa, que é a palavra do Senhor e as promessas dele para a nossa vida. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que está a relação de você com seu esposo, eu não sei como é que está a relação de você com seus filhos. Eu quero te dizer que não vai ser o programa do Luciano Huck que vai trazer transformação, que vai trazer a reconstrução da sua casa. O que vai trazer a reconstrução da sua casa é a presença de Deus. Sabe por que não deu certo? Porque não foram os moradores que fizeram. Não foi quem estava vivendo que foi lá, cavou o buraco, que foi lá e subiu a parede de novo, que foi lá e pintou, que teve que economizar para pintar. Não foram eles. 5 anos. Já estavam tudo destruído. Nós lemos aqui o livro de Neemias, que é a referência para falar de reconstrução. Vocês estão vendo aqui, nosso altar aqui está simbolizando um muro, né? Uma parede. A cidade de Jerusalém foi formada para ser o centro da adoração do Senhor. O centro da adoração, onde foi feito o templo de Salomão, onde as pessoas saíam de todos os lugares do mundo para ir lá para adorar. Mas, porém, contudo, todavia, o povo começou a pecar. O povo esqueceu do Deus, esqueceu qual era o objetivo daquela cidade. Começaram a adorar os outros deuses, começaram a fazer tudo aquilo que entristecia a Deus. Em um determinado momento, Deus permitiu que os inimigos invadissem essa cidade. Tocou fogo, levou cativo, levou prisioneiro, bagunçou a cidade.
não deixou nada de pé. Toda aquela beleza do templo, toda aquela questão espiritual da cidade, tudo isso acabou. Acabou por quê? Porque as pessoas se desviaram do propósito que Deus tinha para a vida delas. Se desviaram do propósito que Deus tinha para aquela cidade que era uma cidade para ser referência em adoração, se transformou numa referência em idolatria. Então, Deus, Ele permitiu que aquela cidade fosse atacada, que aquela cidade fosse invadida, que aquela cidade fosse saqueada, que aquela cidade fosse arruinada. E você está vendo aqui? Olha aí a parede. Essa parede aqui está íntegra. Mas quando Neemias soube de tudo o que estava acontecendo, e Neemias pensou: eu preciso ir lá. A primeira coisa que Neemias buscou restaurar foram os muros. Por quê? Porque uma vez com o muro destruído, uma casa não tem proteção. Para que serve um muro? Já parou para pensar no muro da sua casa? O muro protege de invasão, correto? O muro separa o que é de dentro com o que é de fora. O muro restringe a entrada e a saída de muitas coisas. Só que uma vez que esse muro foi rompido, uma vez que esse muro foi quebrado, já não existe proteção. E aí o inimigo entra e sai da sua casa a hora que ele quiser. Uma vez que esse muro está quebrado, uma vez que essa muralha está aberta, uma vez que a parede ela já não existe mais, você já não consegue separar o que é de fora com o que é de dentro. Porque qualquer pessoa pode pegar o que está lá fora e jogar dentro da sua casa. E qualquer pessoa que está lá fora pode vir dentro da sua casa, pegar o que é valioso e levar lá para fora. Vocês já viram um terreno baldio? Todo mundo aqui já viu um terreno baldio. E aí você faz uma obra na sua casa, tem algum lugar, o carroceiro está levando entulho. Onde é que ele joga a sujeira? Ele joga numa casa que tem muralha? Ele joga numa casa que está com o portão fechado, com a porta fechada? Não. O carroceiro joga onde o portão está aberto. O carroceiro joga onde não tem muro. Sabe por quê? Porque a proteção acabou. Talvez a sua família esteja assim. O inimigo, as muralhas estavam abertas, o inimigo entrou, saqueou, colocou o que era dele dentro, tirou o que era teu, botou lá para fora, queimou tudo que tinha valor e deixou apenas entulhos. Mas você não precisa ficar preocupado, porque Deus te trouxe aqui essa noite com o objetivo de fechar as brechas no seu muro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai ficar uma brecha no seu muro, no muro da sua casa, para que o inimigo entre, pegue seus filhos, pegue sua esposa, pegue sua família, coloque um monte de imundice dentro da sua casa, porque as brechas da muralha serão fechadas hoje,
em nome de Jesus. E aí, eu preciso falar com os pais e com os esposos. Quem é pai, quem é esposo, levanta a mão assim. Levanta a mão assim. Eu preciso falar com você. Você teria coragem de pegar um marginal, de pegar um meliante, colocar dentro da sua casa e falar assim, pode abusar da minha esposa e das minhas filhas aí, fica à vontade. Você tem coragem de fazer isso? Sim ou não? Fala, mas sim ou não? Mas quando você abre a porta da sua casa para pornografia, mas quando você arruma uma mulher na rua, você está abrindo a porta da sua casa e está falando para o inimigo assim, pode fazer o que você quiser aqui dentro, você tem toda a autoridade aqui dentro. Então, meu amigo, meu amado irmão, presta atenção. O inimigo não precisa de arrombar a sua porta. Se você abrir porta de pornografia dentro da sua casa, se no seu celular ou no seu computador, você tiver logado a esse site de relacionamento, você que é um homem casado, você que tem filho, que tem filha, que tem responsabilidade, mas você acha que não tem nada a ver, e aí você está pegando, o inimigo está abrindo a porta da sua casa, e está falando para ele, pode fazer o que você quiser, com a minha esposa, e com meus filhos aqui dentro de casa. Hoje é dia de fechar todas as portas. Todas as portas. O inimigo não precisou de bater um martelo. Foi você que abriu a porta. Quem tem criança pequena aqui? Pequeno, cadê? Igual o Maico ali, o do Emanuel está ali. Você teria coragem, pai, mãe, de pegar o fêmur, a perninha ali daquela criança, e fazer assim, ó. Você teria coragem de fazer isso? Dói, não dói? Dói. Mas quando você adultera, a dor que o teu filho e as consequências na vida dessa criança serão muito maiores do que você pegar a perna dela ali agora e quebrar. Mas você acha que isso é normal. Mas porque foi passando de pai para filho. Meu avô fazia isso com a minha avó, o meu pai fazia isso com a minha mãe, e acaba que eu faço isso. Mas em nome de Jesus, toda maldição hereditária de prostituição, toda maldição hereditária de adultério está sendo quebrada nessa noite em nome de Jesus. Nacarai manasteia. É noite de fechar brecha no muro. O inimigo não precisa da porta aberta para ele entrar e bagunçar a sua casa, não. O inimigo, ele precisa de uma brecha. E ao invés de você estar na brecha protegendo a sua família, você está dando a chave da porta da sua casa para o inimigo bagunçar. Vamos começar a fechar as brechas? Não tem como reconstruir se não fechar o muro primeiro. Não tem. Senão vão jogar todo tipo de imundície dentro da sua casa. Pode colocar aí Neemias 4:10. Neemias 4:10, por gentileza. Está escrito assim ali, ó. Então disse Judá
já desfaleceram as forças dos trabalhadores, né? E o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. O pó ali, na outra versão, está dizendo o entulho. O entulho é muito grande. Tenho certeza, nós estamos falando aqui, e você está falando assim, mas eu já desanimei. Eu já desanimei. Eu já tentei várias vezes, e ele não muda, e ela não muda, e as coisas não mudam aqui em casa. Eu já não tenho mais forças para tentar, eu já não consigo mais. Sabe por que você está desanimado? Sabe por que você está desanimada, minha irmã? Porque tem muito entulho dentro da sua casa. É a palavra que está dizendo ali. Que os trabalhadores não estavam aguentando trabalhar, já não tinha mais força. Por quê? Porque tinha muito entulho. Aí eu paro para ver, o que é entulho? Você já parou para pensar o que é entulho? Entulho serve para quê? Entulho é coisa que não serve para nada. Entulho é coisa que já foi usada, é resto, é lixo, que as pessoas vão jogando, só que ao invés de jogar para fora de casa, as pessoas acumulam dentro de casa. E aí o entulho fica tanto entulho que quando você pensa em arrumar, você desanima. Por que você desanima? Porque você vai querer tanto entulho, é tanto problema, é tanta coisa que ele faz comigo, é tanta coisa que eu não perdoei ele, é tanto problema que tem aqui dentro de casa, que eu já não tenho mais forças para lutar, eu já não tenho mais forças para tentar reedificar meu muro. Deixa eu te falar uma noite nessa noite, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, é noite de jogar todos os entulhos que tem dentro da sua casa para fora. Em um ato profético agora você vai pensar em tudo aquilo que tem dificultado, incomodado, quando você pensa que vai mudar, e aí vem na tua mente, mas essa coisa não tem como sim, e não tem como. Quem tem que jogar um entulho fora é você. Quem vai pegar o entulho, botar na pá e vai jogar lá fora é você. Eu não sei se é falta de perdão, eu não sei se é mágoa, eu não sei o que está acontecendo dentro da sua casa que não permite você, que tem te desanimado. Mas eu sei que o lugar do entulho, que o lugar de coisa que não presta, que o lugar de coisa que não edifica, não é dentro da nossa casa. Mas está aqui um tempão, nunca usou, está ali só para atrapalhar. É amizade? Joga fora. É entulho. E aí vamos aqui para a leitura que nós fizemos. Diz assim, versículo de número 2: e veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Família, eu não sei quantos buracos, quantas brechas tem no muro da sua casa, mas aqui eu quero já tapar mais um buraco, que é o buraco da comunicação. Como é que está a comunicação na sua casa? Se Neemias não conversasse com seu irmão, se Neemias não perguntasse ao seu irmão como as coisas estavam, como é que ele saberia que estava com problema em Jerusalém?
Como é que está a comunicação na sua casa, na sua família? Você tem um tempo de qualidade para sentar com a sua esposa e conversar? Você tem um tempo de qualidade para sentar com seus filhos e conversar? Ou você sabe a escalação do Flamengo e até os reservas você sabe? Você sabe essas encrencas aí de política, você sabe tudo. Mas se perguntar qual é a comida favorita do seu filho, você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não conversa com o seu filho. Essa brecha tem que ser fechada. O ser humano foi feito para se comunicar. Se não se comunicar, olha para mim, varão, olha para mim, varoa. Se você não conversar com seu marido, você vai conversar com a serpente. Se Eva tivesse conversando com Adão, ela não estava batendo papo com serpente. A gente tem que fechar essa brecha da comunicação. Tem que largar um pouco o celular, desligar a televisão. Tem que parar, olhar nos olhos da esposa, nos olhos e ver os filhos e como é que tá. Foi isso que Neemias fez. Ei, como é que tá? Tá tudo bem? Precisamos de um tempo de qualidade, de comunicação com a nossa família. Sabe por quê? Porque se não comunicar com a família, você vai comunicar com um colega do trabalho, você vai comunicar com um camarada da televisão, vai comunicar com o pessoalzinho da internet, e aí a tua família vai ficar de cabeça para baixo, porque os de fora vão saber mais do que você, o que está acontecendo na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa. Fecha essa brecha. Se comunica com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe. Se comunica, precisa disso. Isso aqui, ó, Neemias. E aí, a segunda brecha. Qual é a segunda brecha? Transparência. Vamos lá. Neemias não vivia em Jerusalém. Os irmãos dele vieram de Jerusalém para onde ele estava. Quando ele perguntou, e aí, como é que está lá? Eles poderiam muito bem ter falado, sabe o quê? Eu vou falar que está ruim? Tá doido. Não tinha internet igual tem hoje. Não, ele podia ter falado assim, ó, tá maneiro, tá tranquilo. Não, mais ou menos. Não é assim que a gente faz? Quando pergunta como é que está a sua família, e aí, como é que está a sua família? Pela graça de Deus, vai bem nada. Eles falaram assim, ó, o negócio lá, ó, tá ruim. O inimigo entrou, derrubou, quebrou o muro, as portas estão queimadas, lá, o que tem lá é grande miséria e desprezo. Transparência. Precisamos ser transparentes dentro da nossa casa. A minha esposa precisa saber o que eu penso dela, ela precisa saber o que eu penso, eu preciso olhar nos olhos dos meus filhos e saber o que está acontecendo, meus filhos também. Aqui na igreja a gente pode até esconder, aqui na igreja a gente bota um terno, bota uma roupa bonita, vem aqui na frente e canta, louva, prega e está tudo bem, mas em casa tem que haver transparência. Eles abriram o coração. Olha, tá ruim. Sabe por quê? Porque se eles não falassem isso, não ia ter reforma, não ia ter reconstrução. Precisamos de transparência dentro da nossa casa. Precisamos fechar essa brecha.
Terceira, versículo de número 4, diz assim, ó: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, você já emprestou o seu ouvido? Ou você só quer falar? Ultimamente a profissão de psicólogo, que é uma profissão abençoada, terapeuta, tem crescido grandemente. Talvez uma das profissões que mais cresceram, principalmente durante a pandemia. Sabe qual é a principal ferramenta do psicólogo, do terapeuta? Ele só te ouve. Talvez tenha uma muralha na tua casa gigantesca, porque você não quer ouvir, você só quer falar. Só que Deus colocou 2 ouvidos e uma boca. É para você falar menos e ouvir mais. Então nós precisamos fechar essa brecha dentro da nossa casa. Ouve mais, escuta mais. Preste mais atenção. Vamos continuar? Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me. Outra brecha que a gente tem que fechar. Assentou. Quantas vezes tomamos decisões sem pensar? De primeira, do jeito que veio, você, ó, bum, devolveu. Quantas vezes que você tomou decisões sem parar para pensar? Ei, senta. Recebeu a informação? Senta, respira. Quantos casamentos foram destroçados porque famílias tomaram decisões sem parar para pensar? Porque se parar para pensar, não faz. E aí, um tempo depois, fala assim: poxa, como eu me arrependo de não ter parado para pensar, de ter contado até 10. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me. Qual foi a última vez que você sentou na mesa com a sua família para tomar um café, para almoçar, para conversar sobre as coisas, seja do ministério, seja de casa, seja da escola? Se não está sentando, existe uma brecha gigantesca no seu muro. Pode ser para comer um pão de ontem. Aquele pão que a gente passa uma água, joga no forno, ele fica fresquinho, você senta, toma um café com a sua esposa, com seus filhos. Precisamos nos assentar para tomar atitude. Não toma atitude sem pensar, não. Não toma atitude sem raciocinar. E quando você senta, e aí a gente está falando de família, você pergunta a opinião. E amor, aconteceu isso. Qual a sua opinião sobre o assunto? Quando você não para pensar, você toma atitude. E aí depois você vai falar com a sua esposa.
vai falar com seus filhos. E aí o problema já está formado. Por quê? Porque você não se assentou, não teve tempo. Vamos fechar mais essa brecha. Próxima brecha. Me assentei, chorei e lamentei. Precisamos, irmãos, demonstrar nosso sentimento. Chorar, rir, são demonstrações de sentimento. Existe uma infinidade de pessoas que demonstram sentimentos lá no trabalho. Demonstram sentimentos aqui na igreja. Demonstra o sentimento para o vizinho, mas o esposo, a esposa não sabem. Filhos que estão indo para o mundo das drogas, e quando alguém vai perguntar, é porque eu não posso falar sobre os meus sentimentos dentro de casa. É dentro de casa que nós temos que sorrir. É dentro de casa que nós temos que chorar. É dentro de casa que nós temos que gritar, que demonstrar os nossos sentimentos. O nosso lar foi feito para isso. Para isso existe a nossa casa. Para isso existe a sua casa. E aí dentro de casa você não fala que está ruim, não chora. E aí vai chorar lá na rua. E aí vai chorar no ombro de alguém que não está preocupado com o seu problema. Que não quer resolver o seu problema. E o seu problema continua. E ainda piora. Então precisamos fechar essa brecha. Mais essa brecha em nosso muro. Que é demonstrar dentro de casa o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. E aqui ele reconheceu o que estava acontecendo. Não adianta a gente falar nada do que a gente está falando aqui, se você achar que dentro da tua casa está tudo bem. Você não tem comunicação, você não para ouvir, você não senta com a sua família, ninguém expressa sentimento dentro de casa, está tudo ótimo, não tem nenhum problema, mas o teu muro está todo arrebentado. Você precisa reconhecer isso e levantar sua mão e falar: eu quero fechar as brechas dentro da minha casa. Eu preciso fechar as brechas. Eu não posso deixar mais o inimigo fazer essa bagunça, essa arruaça que ele está fazendo aqui dentro da minha casa. E o versículo não para por aí. E o versículo continua. E diz assim: e por alguns dias estive jejuando e orando. Eu não sei qual é a sua prática de liturgia dentro da sua casa, mas se você só ora na igreja, eu quero dizer para você que existe um buraco gigantesco lá no muro da sua casa, porque você tem que orar e jejuar dentro da sua casa. Você tem que orar, ter intimidade com Deus.
buscar a presença de Deus dentro da sua casa. Culto doméstico, lembra do culto doméstico? Culto doméstico não precisa de ter orquestra não, meus irmãos. Não precisa de ter ministério de louvor não. Culto doméstico, abre a palavra de Deus, a família reunida, um lê um versículo, o outro fala, o outro louva e ora e terminou. Mas é a presença de Deus dentro da sua casa. Você está deixando um legado para os teus filhos. Você está fechando as brechas. E ele jejuou. O jejum te modifica. O jejum é uma ferramenta poderosa para nos mudar, para trabalhar no teu eu. Fecha mais essa brecha. Ora, jejue dentro da sua casa. E para encerrar, eu quero ler com você o Salmo de número 127. Você já fechou. O Salmo 127 diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados enquanto dormem. Ei, olha para mim, olha para mim. Você quer ser abençoado dormindo? Olha para aquele versículo ali, sabe o que ele está falando? Não adianta nada você se esforçar, se Deus não tiver no controle da sua vida, se você não entregar a chave da sua casa para o Senhor Jesus, não vai adiantar você acordar cedo, ralar, se esforçar, porque aqueles que dão a chave da casa na mão dele, ele abençoa enquanto está dormindo.